pessoal, aí a gente vai ter a escravidão, né, nesse corpo negro, né, nesse corpo africano que vai adentrar aí o território brasileiro, ele vai vir, né, de uma forma compulsória, obrigada aí para o nosso país, né. A gente tem também a escravidão vinculada ao indígena, né, só que o indígena, por questões culturais, ele vai ter a proteção também da Igreja Católica, a escravidão ela vai ter o seu peso maior aí sobre os corpos negros, né, atrelado aí ao conceito de raça, né, pessoal, por conta do racismo científico que estava sendo discutido então, as pessoas associavam aí, né, tinham essas ideias errôneas de que as raças existiam raças inferiores e superiores, só que essa perspectiva ela caiu por terra, tá, pessoal? A ciência genética comprovou que não existem raças, né? Para os homens não existem raças, até para as plantas, né, e animais, alguns cientistas querem que esse nome aí seja não exista mais porque ele acabou sendo empregado aí de uma forma muito cruel para a humanidade, né? Então, vamos lá. Ser escravo. A escravidão se caracteriza por sujeitar o homem a outro de forma completa. O escravo não é apenas propriedade do senhor, mas também sua vontade está sujeita à autoridade do dono, né? Então, assim, ele é sujeito de forma completa, não é só o trabalho, são o que ele deve fazer com a sua vida, como ele deve dormir, né? As suas festas. Então, é uma servidão completa, tá, pessoal, do ser humano. E aí o negro não veio para o Brasil, né? Ele foi trazido, como a gente já discutiu, a gente sempre vem discutindo nas nossas aulas, né? Que esse termo, os escravos vieram para o Brasil. Não, os homens escravizados foram trazidos para o Brasil, né? E aí ele exerceu um papel de força de trabalho numa estrutura, né? Da grande lavoura. Aí a gente vai ter a lavoura da cana-de-açúcar, né, pessoal? O trabalho muito forte, um trabalho braçal aí para essa economia. Aí a gente vai ter, então, esse tráfico negreiro, né? Esse tráfico de homens escravizados. O tráfico negreiro unia interesses na África, Europa e América, né? Os navios europeus levavam mercadorias para a costa africana, tecidos grosseiros, aguardente, tabaco, armas, que eram trocados por escravos vendidos posteriormente para os colonos americanos, né? Então, a gente vai ter essa troca, né? Se discute muito sobre como é que se dava essa troca, né? Porque diz assim, os próprios africanos escravizavam a si mesmos, né? Só que a gente tem a questão cultural, né? Lembra Grécia e Roma, que a gente tinha escravo por dívidas, né? Então, aí dentro desse contexto aí da escravidão africana, a gente tinha pessoas assim que perdiam guerras, tribos vizinhas, né? Mas não nesse contexto do capitalismo, tá, pessoal? Monetário, de um valor de compra, de mercado, né? Como se fosse uma coisa, tá? E aí, devido ao tráfico negreiro, né, milhões de africanos foram desterrados, arrancados da África, então aí escravizados, né? A gente tem algumas imagens aí do navio negreiro, né, e as condições que essas pessoas passavam por meses até chegar ao continente, que eles iriam, no nosso caso aqui, ao Brasil, tá? Aí a gente tem o número de escravos, né, de homens escravizados nesse comércio. Para toda a América, entre os séculos XVI e XIX, calcula-se que vieram entre 10 e 20 milhões de escravos. Em relação ao Brasil, as estimativas elaboradas pelo historiador Herbert Clay, né, apontam um desembarque de cerca de 4 milhões de africanos entre 1531 e 1855. Aí a gente tem uma tabelinha que mostra, né, pessoal, esse número de pessoas escravizadas que chegavam aqui ao Brasil, né? Inicialmente a gente tem um número maior, né, 50 mil, e depois já a gente tem mais de 1 milhão, né, chegando. Então a gente vê aí que esse comércio era extremamente rentável, né? Os principais grupos africanos, né, que vêm agora para o nosso território, né? Por meio do tráfico negreiro, chegaram ao Brasil pessoas de diversas regiões da África. Entre os principais grupos africanos trazidos para o Brasil, destacaram-se os bantus, que a gente vai ter o candindas, benguelas, congos e angolas, né? E sudaneses,
Hauçás, Mandigas e Iorubás, pessoal. E aí a gente vai ter esses bantos e sudaneses como tronco linguístico, tá, pessoal? A gente geralmente associa como se fosse uma etnia, né? Mas a gente vai dentro da perspectiva do tronco linguístico dessas pessoas, né? Desses grupos que foram escravizados e vieram aí para o Brasil, né? E aí a gente tem aí um mapinha que mostra nesses principais grupos, né? Os sudaneses e os bantos, que vieram para o Brasil. E aí a gente tem também o destino, né, desses homens escravizados aqui no Brasil. Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. A gente pode perceber que são as cidades, né, os estados onde a gente tem a maior parte da população negra, né? Pernambuco, Rio de Janeiro e Bahia. Como eu sempre venho falando, Bahia tem a maior população negra fora do continente africano, né? E só perde, então, para um país no continente africano, que é a Nigéria. Então, a gente tem aí os sudaneses, que a gente vem aí a maioria para Bahia, né? Rio de Janeiro, então, a gente tem aí os bantos. Pessoal, aí a gente tem os bantos, né? Os bantos eram originários da África Central, geralmente de Angola e Congo, foram levados principalmente para Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais, como a gente viu no mapinha anterior, né? Ao contrário do que muita gente acredita, os bantos não são um povo, nem sequer são etnia, né? Banto é um tronco linguístico, ou seja, é uma língua que deu origem a diversas outras línguas africanas. Hoje são mais de 400 grupos étnicos que falam línguas bantas, todos eles ao sul, então, da linha do Equador, tá, pessoal? E os sudaneses, né? Os sudaneses provinham das regiões africanas de Daomé, Benin, né? Nigéria e Guiné, na África Ocidental. E foram levados principalmente aí para a Bahia, né? Como a gente viu também no mapinha. Nos séculos 17 e 18, os africanos de origem sudanesa eram comprados por um preço maior, pois muitos senhores no Brasil os consideravam mais fortes e inteligentes que os demais, né? Entretanto, esses escravos também foram líderes de muitas revoltas, especialmente aí nos séculos 18 e 19, tá, pessoal? Como a gente tem a revolta dos malês, então esses africanos também eles vão fazer parte aí, né, dessas revoltas, esses sudaneses. E aí a gente vai discutir um pouco na perspectiva da resistência, né? Porque desde que eles chegaram aqui no nosso território, esses africanos eles têm estratégias de resistência, né? A gente tem aí algumas manchetes de jornais que mostram aí a fuga de escravos, né? E a fuga era um ato de resistência, né? Porque o patrão ele perdia. A gente tem aí escravos que tocavam fogo nas plantações, que quebravam os engenhos, né? Mulheres que abortavam para o bebê não nascer e principalmente aí, pessoal, a gente tem também o suicídio, né? Porque como forma de resistência, porque o patrão, então, ele acabava perdendo a força de trabalho, né? Então, as pessoas, assim, dentro desse lado emocional, né, ser desterrado de sua família, de toda a sua conjuntura social e cultural, alguns escravos, eles acabavam aí cometendo suicídio como uma forma também de resistência, ok? E aí, pessoal, a gente tem como uma resistência bem conhecida na história do Brasil os quilombos, né? Essas comunidades que se formavam aí desses escravos fugitivos, que fugiam, né? Grande parte dos escravos negros fugitivos reuniam-se em comunidades chamadas, então, de quilombos. A maior parte dos quilombos organizavam-se no Nordeste, né? Sergipe, Alagoas, Bahia. Os habitantes do quilombo eram chamados de quilombolas. Dentre os quilombos mais conhecidos, destacam-se os da Serra da Barriga, região situada entre os atuais estados de Alagoas e Pernambuco, né? Eram cerca de 10 quilombos, unidos sob o nome de Palmares, né? Que resistiram durante quase todo o século XVII aos ataques do governo e dos senhores de escravos. Palmares chegou a ter entre 20 mil e 30 mil habitantes, e seu líder mais importante aí foi Zumbi, né? Zumbi de Palmares. Então, a gente tem aí o quilombo, essa organização, né? Desses homens que fugiam, né? Esses homens que também, alguns poucos libertos, eles se organizavam numa comunidade, né? Sobre o quilombo teve de Palmares, que é o mais conhecido, teve vários líderes, só que como a gente viu aí, Zumbi é o mais importante por conta de toda a sua resistência, né? Temos mulheres também, Dandara, que é a esposa do Zumbi,
temos várias histórias aí de pessoas, né, que lutaram durante muito tempo para manter esse quilombo, esse espaço onde os negros, né, fugidos, eles pudessem viver, né, e principalmente aí estabelecer estratégias de resistir, né. Pessoal, e aí a gente tem, né, uma localização do Quilombo dos Palmares, de jornal, né, a gente tem falando acerca aí desse grande líder, né, Zumbi, que ele foi morto, né, a gente tem do lado aí Domingos Velho, Jorge Velho, que vai ser o bandeirante aí responsável por caçar, né, e matar então aí o Zumbi, né. E a gente tem aí o dia 20 de novembro, que é o dia da morte do Zumbi, como um dia que é lembrado pelo movimento negro no Brasil, né, o Dia da Consciência Negra, como um momento de luta, né, de ressignificar, então, aí a morte do Zumbi de Palmares, ok? Então, vamos para o nosso exercitando. Os africanos foram trazidos do chamado continente negro para o Brasil em um fluxo de intensidade variável. Os cálculos sobre o número de pessoas transportadas como escravos variam muito. Estima-se que entre 1550 e 1855 entraram pelos portos brasileiros 4 milhões de escravos, na sua grande maioria jovens do sexo masculino, né? Boris Falsas, aí um trechinho do seu texto, tá, pessoal? Então vamos lá. Sobre a escravidão no Brasil, é correto afirmar que eram os chamados quilombos os espaços determinados para alojar os escravos destinados ao comércio e foram fundamentais na estrutura produtiva dos engenhos de açúcar. B. No continente africano, os vários povos estavam divididos em etnias organizadas em tribos, clãs e reinos. Apesar dessa divisão, a unidade desses povos foi uma forma de resistirem à escravidão e não serem transformados em mercadoria. C. O Dia da Consciência Negra celebra a assinatura da Lei Áurea no século XIX, que proclamou a liberdade dos escravos. D. O Quilombo dos Palmares, organizados no interior do atual estado de Alagoas, é considerado o mais importante no período colonial e foi liderado por Zumbi, e é o início do processo de colonização na América Portuguesa, foi marcado somente pela utilização da mão de obra negra. Pessoal, claro que a gente tem aí, né, o Quilombo dos Palmares aí em Alagoas e teve como líder aí Zumbi, né? E claro que a gente não tem só a mão de obra negra falando daí, a gente também tem no início a indígena. Então não esqueçam de acessar a nossa plataforma e até a próxima aula. Tchau!